Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de outubro. Hoje é quarta-feira. Vamos cantar a nossa canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Muito bem! E hoje nós vamos dar início à nossa apostila. Nossa apostila do quarto bimestre, tá? Então, não estamos mais utilizando a apostila do terceiro bimestre. A partir de hoje, vamos utilizar a apostila do quarto bimestre. Quem não pegou ainda, tem que ir lá na escola para pegar as suas apostilas, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos usar a apostila de História, tá? Vamos ter uma aulinha de História hoje, já com a apostila nova. E nós vamos abrir a nossa apostila nova na página 176. Então, a tia vai colocar aqui, ó, página 176, tá certo? Então, vamos abrindo a apostila, devagar aí, com calma. E nós vamos fazer uma leitura de uma historinha em quadrinhos da Turma do Eleva. Então, olha lá. Famílias que vieram de longe, que vieram de outros lugares, de outros países, certo? Então, vamos ler, ó. Theo, você gosta de sushi? Perguntou a Duda. Eu nunca comi. É uma comida japonesa, não é? É sim. Meu pai que fez. Seu pai sabe fazer sushi? Sabe sim. Você sabia que os bisavós deles vieram do Japão? Puxa, não sabia não. Olha eles aqui. Eles vieram trabalhar aqui no Brasil, porque a vida no Japão não era fácil. Que bom que eles vieram, senão eu não estaria aqui, né? Então, nessa historinha aqui, a Duda, ela vive no Brasil, mas foram os avós, aliás, os avós não, os bisavós que vieram para o Brasil para trabalhar aqui e começaram sua vida aqui, tiveram filhos, os filhos tiveram filhos, os netos, os bisnetos, e a Duda tá aí agora fazendo parte da Turma do Eleva. Se os bisavós não tivessem vindo para o Brasil, ela não estaria aqui, certamente, tá? E isso acontece com muitas outras pessoas. Com certeza na família de vocês também pode ser que tenha um caso desse, ou que veio de Portugal, ou da Itália, né? Então, são pessoas que vieram de outros países e fizeram sua vida aqui no Brasil. Vieram de longe, mas a sua família está aqui no Brasil. Então, olha só. Aí tem algumas perguntas. Que comida aparece na história? Sushi. Essa comida, ela é de origem do Japão, né? É origem japonesa. Por que o pai de Duda sabe fazer essa comida? Porque ele é neto de japoneses. E aí eles trouxeram as tradições para cá. Eles vivem no Brasil, mas eles têm os seus costumes, as suas tradições que eles carregam consigo, né? E aí o pai dela sabia fazer a comida japonesa. O que fez com que os bisavós de Duda, do pai da Duda, deixassem o lugar onde eles viviam? Lembra que a Duda falou? Lá no Japão a vida era muito difícil. A vida não era fácil lá. Então eles resolveram vir para o Brasil para tentar a vida aqui. Você tem alguma história parecida com a sua família? E aí, quem tiver, né, como a tia explicou, pode ser que outras pessoas também tenham, vocês daqui da nossa turma, também tenham um caso desse, ou do vovô, ou da vovó, ou do bisavô, ou o pai e a mãe mesmo, entendeu? Que vieram de outros países para viver no Brasil, tá certo? Muito bem. Durante muito tempo,
o Brasil, durante sua história, toda a história do Brasil, ele recebeu um grande número de famílias vinda de outros lugares, como, por exemplo, os portugueses, africanos, italianos, espanhóis, alemães, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Então, para vocês terem ideia de como essas pessoas, a história, né, dessas pessoas que moravam nesses lugares e vieram para morar no Brasil, para tentar a vida no Brasil, se deram bem, conseguiram formar famílias aqui e aqui vivem e ficam aqui, certo? Muitos até vão passear, né, depois lá, rever as pessoas, os lugares, mas moram aqui, tá certo? Na próxima folhinha também é uma explicação, é a página 177. Bom, tá dizendo aqui que muitas dessas famílias vinham contra a própria vontade, como aconteceu com os africanos. Vocês sabem, a gente vai contar uma história para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, né, muitos anos mesmo, os portugueses, eles chegaram aqui. E eles trouxeram os escravos, os africanos, que vinham à força. Eles não vinham por sua vontade. Eles eram retirados das suas vidas lá, né, na África, e eram trazidos acorrentados nos navios para servirem de escravos para as pessoas aqui. Então, eles vieram porque eles quiseram? Não, eles vinham forçados, eles eram obrigados, eles não tinham escolha, tá? E aí, eles aqui faziam trabalhos forçados. Eles apanhavam, eles tinham que trabalhar e não recebiam dinheiro por isso o nome, escravos. Porém, muitas famílias também vieram em busca de uma vida melhor, já que passavam fome, necessidade lá no país de origem, e também muitos que fugiam das guerras, né? Fugiam das guerras, das perseguições lá do país onde eles moravam e vinham para cá, para tentar a vida aqui, para tentar ser feliz, formar família, trabalhar, certo? Bom, algumas pessoas também vinham para o Brasil em busca de terras para cultivar ou em busca de abrir o seu próprio negócio, tentar a vida aqui, porque nos outros países era muito difícil. Dessa forma, eles se sustentavam aqui. Eles eram chamados de imigrantes, pessoas que vinham de outros países para o Brasil. Recebiam esse nome, imigrantes. E aí nós temos dois desenhos, ó. Tem o quadro Os Emigrantes, do pintor Antônio Rocco, mostra uma família de italianos deixando seu país para viver no Brasil. E ao lado, portugueses à espera do navio que saía de Portugal para o Brasil. Tá certo? Bom, aí também tem um cult, que é um filme, Fever, um conto americano. Então, se alguém quiser ver, pede para a mamãe para colocar para vocês, vocês podem assistir. Bom, a tia explicou algumas coisas para vocês, algumas coisas são um pouquinho complicadas, mas depois a tia vai colocar um vídeo para vocês assistirem também, que vai ajudar. Na página 178, peraí só um pouquinho. Na página 178, o 1, o 7 e o 8, tá dizendo assim: famílias antigas no Brasil. Observe a imagem e responda às atividades a seguir. Bom, isso daí é um quadro, é uma pintura muito antiga que representa um homem, que é o homem que está na frente, passeando com sua família e com as pessoas escravizadas, os escravos, que serviam a essa família, tá? Então, eu tenho o pai na frente, as duas crianças, a esposa, né? E o restante são os escravos que iam atrás deles. Então, número 1,
quem é a pessoa que vai na frente? Quem é que está na frente? Aí no primeiro parênteses é o pai, a filha ou um dos escravizados? Quem é a pessoa que vai na frente? O pai. Então vai marcar um X onde está escrito o pai. Certo? Número 2. Por que você acha que ele vai na frente? O que vocês acham? Por que é o homem, o pai, que vai na frente? Né? A gente pode dizer que é porque ele é o chefe da família, porque ele é a pessoa mais velha, ele é o responsável, certo? Então, nós vamos escrever aí, ó. Vamos escrever no número 2, ele é o mais velho, ponto final. Então, escrevam, ele é o mais velho, por isso ele vai na frente, tá? Ele é o mais velho. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Número 2, ele é o mais velho. Certo? Muito bem. Número 3. E as pessoas que vão no final da fila? Quem são as pessoas que vão no final da fila? Que eu falei para vocês? São os escravos. Então, e as pessoas que vão no final da fila? Quem são? São os escravos. Então, no número 3, nós vamos escrever: são os escravos. Ponto final. Certo? Respondemos as duas perguntinhas. Ok? Então, já entendemos que as famílias de antigamente tinha que ser assim, era uma regra, era uma tradição. Eles tinham escravos, o homem é que determinava tudo, era ele que comandava. A mulher só obedecia e os filhos também, tá? Lá embaixo está dizendo, antigamente as famílias que viviam no Brasil eram lideradas pelo pai, que era o dono da fazenda. Todas as pessoas que viviam na casa, mulher, filhos, avós, tios e qualquer outras pessoas, deviam obediência e respeito a esse pai, a esse homem que está aí na frente. Na casa do Senhor viviam muitos agregados, que eram as pessoas que não faziam parte do núcleo familiar, tá? Agregados é o pai, a mãe, não, desculpa. Família, o núcleo da família é o pai, a mãe e os filhos. Tios, avós, primos eram os agregados, que não faziam parte desse núcleo. O núcleo vamos supor, hoje em dia, qual é o núcleo de uma família? É o pai, a mãe e os filhos. São as pessoas que moram naquela residência, naquele lugar, né? Aí, a minha família tem meus primos, os meus tios, né? Mas eles não moram comigo. Então, o núcleo de uma família é quem mora com você na sua casa, tá certo? Muito bem. Continuando na página 179, o 1, o 7 e o 9, tá? Então, vamos lá. Bom, aí eu tenho uma outra imagem. Vamos ver o que está dizendo aqui sobre essa imagem? Eles eram, por exemplo, os afilhados do Senhor, os maridos das suas filhas e as esposas dos seus filhos, que passavam a morar na casa após o casamento, tá vendo? Agregados, que também são essas pessoas. Os filhos se casavam e iam morar lá na casa. Então, essas pessoas faziam parte da família, mas eram agregados. O pai da família tinha poder sobre todos que moravam em sua casa e podia, inclusive, castigá-los. Os escravizados eram os mais castigados. Além disso, eles trabalhavam nas fazendas sem receber salário, sem receber dinheiro. Alguns deles também formavam famílias
Então, eles formavam famílias porque eles viviam nas senzalas, que era um lugar sujo, era um lugar frio, sem conforto nenhum, dormiam em esteiras no chão, mas ali eles também formavam famílias, né? Uma pessoa, um homem gostava de uma mulher, e aí eles tinham filhos, certo? Então, eles viviam assim, eles viviam numa condição muito ruim, não recebiam salário pelo seu trabalho e ainda apanhavam, sabe? Eles sofriam castigos físicos, de apanhar mesmo. Se fizesse alguma coisa errada, eles apanhavam, tá? Bom, aí embaixo tem uma pintura de 1835, representando uma casa de pessoas escravizadas. Então, olha lá, gente. É uma casinha bem simples, tá vendo? Olha como é bem simples, bem pequenininha. Quantas pessoas aí, ó? Mulheres, homens, crianças, tá? Então, vamos responder essa também com a tia? Número 4. Quais membros da família você identifica na segunda imagem? Nessa imagem aqui, quais são os membros que nós vemos aqui na família? As pessoas. O que nós temos numa família aqui? Nós temos, no número 4, ó. Vamos escrever aí, ó. Pai, os homens, mãe, temos a mãe e os filhos filhos, certo? Então, os escravizados também constituíam uma família, com pai, mãe e os filhos, tá certo? Então, vocês vão escrever aí, ó. Já sabem escrever todas essas palavrinhas. Pai, mãe e filhos. Certo? Muito bem. Número 5. Como era a casa onde moravam? Como era essa casa? Essa casa era uma casa grande, confortável, bonita, era feita de tijolos? Não, era feito de barro e de palha. Olha lá em cima, tá vendo? O telhado de palha, a casa feita de barro, bem simples, bem modesta, bem pequena. Então, nós vamos escrever no número 5, ó. Número 5, é o último exercício. Como era a casa onde moravam? Feita, ó, letra maiúscula que nós estamos respondendo. Feita de barro e palha. Ponto final. Feita de barro e palha. Tá certo? Copiem aí, hein? Que a tia só tá dando uma olhadinha aqui enquanto vocês... Isso. Muito bem. Isso. E aí, meus amores, para nós fecharmos a aulinha de hoje, como a tia explicou para vocês, as famílias, elas vinham para o Brasil, mas elas tinham os costumes e as tradições delas. Até hoje acontece isso, né? Então, por exemplo, cada pessoa tinha um jeito de viver, de se vestir, de se alimentar. Elas traziam dos seus países esses costumes e mantinham alguns aqui no Brasil, tá certo? Então, ficamos por aqui na nossa aula de história, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não ficou nada para vocês fazerem sozinhos. Fizemos todas as atividades juntos, tá certo? Daqui a pouco a tia Cláudia volta para nossa aulinha de matemática e nós vamos utilizar também a apostila, tá certo? Então, vai separando a apostila de matemática e eu já volto.